finalizar agora o raciocínio, na verdade, do RNM. Quando a gente propõe um tratamento de reabilitação neuromeningea para os pacientes, o que a gente está vendo neles? A gente está vendo uma disfunção, principalmente crônica, em que a dura mater vai estar envolvida. Como é que você percebeu isso? Você percebeu isso, porque é uma dor que normalmente não foi diagnosticada, que tem vários tipos de padrões diferentes de dores. Então, a pessoa ela vai relatar que dói todo o lado esquerdo, que dói todo o lado direito, ela vai relatar que ela tem dores que não foram ainda bem estabelecidas. Essa é a grande vantagem de fazer a reabilitação neuromeningea. Então, a pessoa ela vai se queixar de que ela tem buscado ajuda muitas vezes, mas não tem conseguido atingir o resultado esperado. Esse tipo de pessoa é a pessoa que normalmente mais vai se beneficiar com o RNM. Então, você sabe que ela não tem nada grave, a ponto de ela vai morrer por isso, ela não tem nenhum exame que comprova nada de mal, mas ela tem sintomas. Ela tem sensação de dor, ou ela tem algum desconforto sensorial. Então ela vai se sentir normalmente com dor de cabeça, ela vai ter dor em C6, em T6, em L4. Por que ela vai ter dor em C6, T6 e L4? Porque são as zonas de estreitamento da dura mater, da medula. Segundo David Butler, no livro dele, onde ele cita algumas pesquisas, ele fala que esse é um dos motivos de nós termos também, além da questão mecânica, mais tensionamento e formação de hérnias. Por isso que os pinçamentos neurais vão acontecer principalmente ao nível de C5 e C6. Por isso que as dores reflexas de T6 a T8, que vão ser inervação principal para estômago e fígado, são extremamente comuns. Por isso que nós vamos ter dores na raiz de L4 ou L4, L5, e com isso vamos ter um reflexo de dor para a região ciática, que é onde sai a inervação, para a região da canela, para a região dos pés. Conhecendo a trajetória neural, nós obviamente vamos ter uma explicação da sensibilidade dolorosa. Como a porção anterior da medula tem uma característica motora, se existe um tensionamento anterior à medula ou na dura mater de maneira anterior, nós podemos ter fraqueza muscular também. Né? Lembra que na saída do nervo, da medula, ele tem uma porção motora e uma porção sensitiva que se juntam para formar então o nervo periférico? Se existe um tensionamento na saída desse nervo da medula e a dura mater está tensionando, ele pode relatar fraqueza. Se existe um tensionamento posterior, ele vai relatar dor ou alteração de sensibilidade. Certo? Essa pessoa, ela pode ter também uma hérnia. Essa pessoa pode ter um pinçamento diagnosticado por imagens. Mas ela pode não ter isso e ter os sintomas oriundos disso. Que a gente vai chamar isso também de facilitação medular. Significa que na trajetória por onde o nervo sai da medula, ele vai fazer ligações neurais para a pele, o dermátomo, vai fazer ligações para os músculos inervados por aquele segmento medular, o miótomo. Ele vai fazer ligações neurais para os vasos sanguíneos, que tem uma conotação neural a partir daquele segmento, o viscerótomo e o angiótomo. O viscerótomo nos interessa bastante, que é de onde sai a inervação simpática para o órgão. De onde sai a inervação parasimpática para o órgão. A junção da inervação simpática e da parasimpática vai dar a função do órgão. Por isso que na análise neuromeningea, nós vamos tentar estabelecer qual o parâmetro físico envolvido, e o raciocínio é neurológico. Depois disso, qual o raciocínio perceptivo que nós vamos ter. Como é que a pessoa percebe o sintoma dela? Nós percebemos por causa dos nossos sentidos. Se dói, aonde, numa trajetória de nervos, você vai ter essa informação para o cérebro.
tendo a informação para o cérebro, você fala, está doendo no joelho, está doendo na coluna, está doendo na mão. Mas até agora, nós estamos normalmente limitados à percepção de 5 sentidos. Né? Os sentidos convencionais. Nós falamos então do tato, nós falamos da visão, da audição, do olfato. Né? Todo mundo tem essa conotação do paladar. Agora, vamos ampliar isso. Vamos ampliar isso para uma visão do Rudolf Steiner, da medicina antroposófica. Que nós não temos então 5 sentidos. Nós temos 12 sentidos. Então nós vamos acrescentar agora que nós temos sentidos como o equilíbrio, sentido do movimento, sentido da palavra, sentido da vida, sentido do eu. Se nós começarmos a agregar novas percepções sensoriais, estabelecido em 12 sentidos, nós vamos verificar que a pessoa, do mesmo jeito que ela percebe uma alteração na visão, ela percebe uma alteração em si mesma. Ela não se sente bem. Ela não nota o sentido que ela deveria ter para a vida dela. Ela sabe que ela não está se sentindo bem, que o movimento dela está preso, está alterado. E isso é tão importante quanto o que ela vê, ouve, ou o cheiro que ela sente. E como que nós poderíamos, então, sermos mais profundos na forma de ajudar as pessoas? Mas sem ficar maluco. Mas sem começar a inventar demais, sem muita criação. Tentando analisar de maneira objetiva cada um desses sentidos. Tanto acrescentando uma maior percepção nossa, quanto permitindo ao paciente ter uma maior percepção de si mesmo. Então todo mundo que trabalha com as pessoas, ele vai ter mais chance de obter sucesso quando ele trabalha também consigo mesmo, quando ele renova, quando ele recicla, quando ele amplia a sua própria percepção. Nesse ponto é que nasce o raciocínio de trabalhar em nós mesmos as nossas percepções, os nossos 12 sentidos, para que uma vez que nós conhecemos os 12 sentidos, a gente possa trabalhar os 12 sentidos no nosso paciente. Mas nós temos vários problemas perceptivos, sensoriais. Tendo vários problemas perceptivos, sensoriais, aonde está a nossa falha? E se nós não enxergamos sentido para a nossa vida? Se o nosso movimento é alterado? Se a gente não vê as coisas muito bem? Se estamos limitados pelas nossas crenças? Nós podemos estar enxergando nos pacientes o que nós queremos e não o que eles precisam ou o que eles querem. Se for assim, nós trabalhamos nós mesmos, vamos ampliando a nossa percepção. À medida que isso acontece, nós vamos percebendo mais coisas nos pacientes e vamos confirmando o que nós estamos percebendo com o que eles estão percebendo sobre si mesmos, sobre a dor que eles têm, ou sobre a doença, ou sobre a saúde. Dessa forma, como nós temos que nos trabalhar, é possível estabelecer assim algumas metas, no intervalo de tempo de meses, de semanas ou de anos. Dentro da minha percepção, eu acredito que 15 dias dá para modificar a forma de se perceber. Por isso que o curso foi dividido
no RNM1, RNM2, RNM3, RNM4 e RNM5. E nós percebemos as coisas através do nosso sistema neurosensorial. Então, nós dividimos a forma de atuar nesses sentidos de um ponto de vista em que possa ser trabalhado alguns aspectos do sistema nervoso central, alguns aspectos do sistema nervoso periférico, alguns aspectos do sistema nervoso autônomo, alguns aspectos relacionados aos nervos cranianos e os aspectos relacionados ao córtex cerebral. Quando nós vamos trabalhar o sistema nervoso central? E de que forma nós vamos trabalhar o sistema nervoso central? O que nós podemos fazer? Com as nossas mãos? Ou para estimular sinapses, conexões, a vascularização? Ou de alguma forma, o sistema nervoso central? Nós vamos estimular o sistema nervoso central partindo do princípio de uma abordagem de terapia manual, quando nós tocamos nas inserções ou nos ossos onde a dura mater está inserida. Como a dura mater tem fixações cranianas nas primeiras cervicais, no sacro e no cóccix, se nós conseguirmos pegar o sacro, pegar a região do crânio e esticar, nós estamos fazendo uma espécie de alongamento no tubo dural. Se nós fizermos esse alongamento no tubo dural, nós estamos facilitando a elasticidade, que é um tecido conjuntivo também, dessa região. Melhorando a elasticidade, vai entrar mais sangue, vai sair mais sangue, que é o componente básico da vida. E o líquor que é produzido nessa região craniana, nos ventrículos cerebrais, pelos plexos corioides, então eles vão conseguir fazer o seu papel de proteger a medula, de ação imunológica, de ampliar também de uma certa forma, facilitando as conexões neurológicas e as saídas dos nervos periféricos, do cérebro e da medula. Então o que a gente está fazendo é o quê? Ganhando espaço. Simplesmente isso. Quando a gente toca no crânio e descobre que tem uma restrição de movimento, o que é mais saudável? Um movimento mais amplo ou um movimento menos amplo? Teoricamente, um movimento mais amplo. Por que ele é mais saudável? Porque vai entrar mais sangue, vai sair mais sangue, você vai ter mais amplitude. É como a expansão. O que é mais gostoso? A gente está numa sala pequena ou está numa sala grande? Né? Onde você tem mais possibilidade de fazer movimentos? É disso que a gente está considerando. Então, o que é o RNM1? É um protocolo para manipular as inserções da dura mater e equilibrar as pressões de líquidos entre o crânio, o tórax e o abdômen. Por isso que no trabalho com RNM1, nós vamos liberar todo o tórax e ampliar a respiração. Nós vamos liberar toda a região do peritônio para facilitar o movimento visceral. Nós vamos liberar as entradas e saídas de vasos sanguíneos para o crânio para poder entrar e sair sangue com facilidade. E nós vamos alongar, esticar a dura mater. Se a gente fizer isso, a gente permitiu que a interpretação central esteja um pouco mais livre. Então, se tiver uma restrição no movimento que venha do sistema nervoso central, isso vai estar resolvido. Certo? Dentro da nossa área. Não é milagre, mas nós vamos ampliar o movimento nesse local. E isso pode permitir uma melhora. O que é o RNM2, então? É um segundo protocolo de trabalho. Porque nós liberamos com o RNM1 as tensões em volta do cérebro e da medula, nas inserções dos ossos principais.
E o restante da trajetória? E o restante da trajetória do nervo, a hora que ele sai da medula ou do cérebro, até ele chegar na pontinha dos dedos? Ele pode ter uma restrição ali. Vocês sabem pela literatura que nós podemos ter compressões nervosas em qualquer nível. Então, o nervo, ele pode estar comprimido lá na saída da coluna, que é uma grande preocupação dos médicos em geral, dele estar comprimido, por isso se pede raio-x, ressonância magnética, não é? E no restante? Normalmente, se for um pinçamento por um tumor, por um aumento de volume em algum lugar, se pede também um ultrassom. Se pedem exames em outras partes da trajetória corporal. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar o corpo a partir do raciocínio do David Butler da mobilização neural, que fala que o nervo, ele pode se esticar, ele tem uma elasticidade, e essa capacidade de elasticidade facilita o processo de entrada e saída de sangue. E ele pode se deslizar melhor ou pior na trajetória dele, a partir do momento em que ele sai do cérebro e da medula até a periferia. Se existe um tensionamento na dura mater, ele já não saiu com impulso elétrico, com impulso neural debilitado? Provável que sim. Então é interessante a gente liberar a dura mater, liberar o crânio, liberar o sacro, liberar todo o contexto da região voltada ao sistema nervoso central, e depois disso facilitar para que a comunicação neural siga um caminho mais amplo, com mais espaço. Simples assim. Então nós temos um outro protocolo de trabalho, nesse sentido, e a partir desse novo protocolo de trabalho, nós vamos provocar um deslizamento nos nervos. Um deslizamento e, de uma certa forma, um alongamento. Então nós vamos mexer novamente nos pontos de tensão da dura mater. Nós vamos mobilizar C6, vamos mobilizar T6, vamos mobilizar L4, vamos liberar o sacro, vamos liberar a base craniana, vamos soltar os temporais, vamos soltar a região do tentório e da foice cerebral. E vamos esticar os nervos para os braços e para as pernas, facilitando para que a condução que sai do impulso criativo, o movimento que se quer fazer, se deseja fazer, consiga chegar à periferia. E a informação que vem da periferia consiga chegar à sua capacidade cognitiva. Só que não é só isso, porque no protocolo do RNM2, nós também estamos tirando restrições articulares, restrições ligamentares, alongamentos musculares e facilitando, então, a condução neurológica. Então, olha o que nós fizemos até agora. Liberamos o movimento relacionado ao sistema nervoso central. E liberamos a trajetória, no RNM2, dos nervos periféricos. Bom, então tá legal. Até aí, eu já consigo ter um impulso neurológico adequado do sistema nervoso central e conseguir ter uma boa condução até a periferia. Mas o nosso corpo não é feito só dessa região, só desses impulsos neurais. Porque eu também tenho nervos periféricos que compõem o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o comando central para os órgãos. Ninguém pensa, coração bate, coração relaxa, coração bate, coração relaxa. Agora eu quero ficar com fome. Pronto, estou com fome. Agora eu quero ir ao banheiro. Pronto, então agora eu vou ao banheiro. Isso é um processo que não é consciente. Seu corpo simplesmente tem um programa, né? É a maneira como o seu corpo funciona, é a sua biologia, para poder fazer as funções vitais. Então, nesse aspecto, será que o impulso neurológico do sistema nervoso autônomo está chegando adequadamente nas vísceras? Bom, se eu já tiver feito o protocolo de trabalho do RNM1, eu sei que a tensão central foi liberada. Se eu tiver feito o protocolo de trabalho do RNM2, eu sei que a tensão para os nervos periféricos
na região principalmente músculo-esquelética, foi liberada. Então o que me sobra fazer se ainda tiver um padrão de dor? Eu posso liberar as vísceras, o movimento visceral, porque se eu tenho um problema no meu fígado, ele vai tensionar os nervos que chegam até nele. E ao tensionar os nervos que chegam até nele, ele provoca uma irritação neural que se reflete na região medular e meníngea. Então, ao realizar o protocolo de trabalho do RNM3, nós tiramos as principais restrições viscerais que vão permitir que o impulso neurológico criado chegue de maneira adequada aos órgãos. Por isso nós trabalhamos todo o sistema digestório, trabalhamos a região de deglutição e trabalhamos a pelve. Permitindo com que o crânio que já foi trabalhado e o sacro, que são a origem do sistema nervoso autônomo parasimpático, trabalhem bem. Nós já mobilizamos no RNM2 a região toda da coluna e alguns impulsos então simpáticos já foram corrigidos. E agora nós então estamos tirando as interferências na trajetória dos nervos, no momento em que ele sai da medula até chegar nos órgãos. Mas mesmo assim, o indivíduo ainda pode ter dor. O indivíduo pode ainda ter uma alteração perceptível. Então o que falta? Se nós já mexemos então no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, mexemos nas vísceras, o que está faltando para ele ter uma resposta? Aplicar esse indivíduo no ambiente em que ele vive. E se o problema dele é que ele fica de pé? E se o problema dele é o tipo de profissão que ele tem? E se o problema dele é a anatomia dele? Né? Erros genéticos ou um padrão genético específico. Então nós precisamos avaliar esse indivíduo em pé ou na postura de trabalho. Nós precisamos verificar se na hora em que ele faz a atividade profissional dele, ou atividade em casa, ou a atividade que provoca dor, se ele tem mobilidade suficiente para ter um bom desempenho. Para isso, ele precisa ter uma boa percepção visual. Ele precisa estar bem apoiado sobre os pés. Ele também precisa ouvir bem. Ele também tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que se sentir bem. Então nós ampliamos isso para colocar o indivíduo dentro do meio ambiente em que ele tem uma disfunção. Então no protocolo de trabalho do RNM4, nós soltamos a pelve dele, que vai facilitar vários dos movimentos que estão relacionados ao dia a dia, soltamos as escápulas dele e damos uma condição reflexogênica de manter um tônus mais adequado. Nós vamos corrigir a posição da cabeça em relação ao apoio dos pés. E se não for suficiente, nós vamos detectar se ele precisa, para ficar com a postura melhor, de pôr um óculos, porque senão ele fica assim, ó, tentando enxergar. Ou se ele tem uma perna menor que a outra, e ele precisa pôr uma palmilha, porque isso vai gerar um menor gasto de energia. Mas nós não vamos fazer tudo. Então nós não vamos fazer a palmilha, mas nós vamos saber que ele precisa de colocar uma palmilha, por exemplo. Ou que ele precisa modificar o gesto esportivo. Ou que ele precisa sentar melhor no trabalho. Ou que ele precisa criar condições de economizar a sua energia. E no RNM5? Se nós já tiramos as interferências do corpo e colocamos esse indivíduo para funcionar dentro do ambiente de trabalho dele, ou ambiente esportivo, ou o que ele quer fazer, né? Como é que nós vamos ter certeza para onde ele tem que ir? Ou para onde nós vamos atuar primeiro? Porque ele pode ter primeiro uma restrição central, uma restrição periférica, visceral ou postural. Como é que nós vamos saber aonde nós devemos começar? Nós vamos utilizar a nossa percepção através de toques específicos, através da nossa observação e da nossa atenção máxima. Nós vamos olhar o indivíduo desde o momento em que ele conversa, senta e deita na maca. Nós vamos olhar para ele e ver as expressões faciais e ver o que as expressões faciais nos contam. O que a postura dele conta.
se ele é uma pessoa mais aberta ou mais fechada. Nós vamos analisar como é que o cérebro dele se comporta. Nós vamos fazer perguntas-chave. Nós vamos entender o contexto dele familiar. Nós temos comportamentos que são da nossa biologia. Como assim da nossa biologia? Não existe um certo padrão de comportamento dos tigres, dos ursos, também tem dos homens. Mas a grande diferença é que os homens têm córtex, eles pensam e eles criam. Ter córtex cerebral representa muito isso, e é uma evolução. Então a roupa que você põe demonstra como é que o seu cérebro age. O seu tom de voz demonstra isso. A sua profissão conta um pouco de você. E a sua dor ou doença também te entrega. A dor e a doença é só uma manifestação do não consciente. É você querendo dizer algo através da dor e da doença. Ou você está querendo dizer algo para alguém e não conseguiu verbalizar isso, que é uma função muito elevada do cérebro, pensar, colocar em palavras inteligentes. Palavras com sequência lógica, o que se deseja. Se você não conseguiu fazer isso, seu corpo faz para você. Ele dói. Ele dói porque você quer contar isso para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe e para os filhos. Mas se você descobre que o seu corpo está querendo contar isso e toma uma decisão de contar você mesmo, aquele sintoma não tem mais motivo de existir. Agora, pode ser também que você está se traindo. Você está se boicotando. Você não está fazendo o que você gostaria de fazer. Você não está sendo você mesmo. A sua vida não tem sentido. Lembram do sentido da vida e do sentido do eu? Você pode não saber muito bem quem é você. Então o seu não consciente, ou seja, o seu inconsciente, o seu subconsciente, trabalham juntos para te avisar, para tornar isso consciente, através da dor e da doença. Se você fala, era isso, então meu corpo está doente porque eu não estou me ouvindo, porque eu faço tudo para os outros e não faço nada para mim, então você é capaz de mudar o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, você pode obter a cura. Porque não existe cura sem mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é uma decisão pessoal. Portanto, nós curamos as pessoas? Ninguém cura ninguém. Nós não curamos ninguém. O trabalho da reabilitação neuromeningia não é para curar ninguém. O trabalho da reabilitação neuromeningia é para ampliar a percepção e melhorar a fisiologia do corpo da pessoa. Do corpo estrutural, físico, do corpo emocional, do corpo mental e às vezes do corpo espiritual, nesse contexto. E facilitar essa comunicação entre o corpo físico, emocional, mental e às vezes até espiritual. É aprender a ler o que a dor representa através do movimento, através do calor, através do equilíbrio, através da visão, do olfato, da audição, da vida que se tem, de quem se acha que é, dos 12 sentidos. E para que isso seja verdadeiro para você, é que nós experimentamos até agora tudo isso em nós mesmos. Vocês descreveram o que vocês sentem. Quais as dores vocês tinham. O que incomodava vocês no primeiro momento.
Se vocês pegarem a apostila, vocês têm isso anotado. Vocês contaram para os colegas do curso o que aconteceu com o corpo de vocês e com o corpo dos pacientes a cada experiência que vocês fizeram utilizando os protocolos de trabalho. Cada um, em momentos diferentes, sentiu coisas diferentes. Alguns se emocionaram bastante no primeiro módulo, alguns no segundo, alguns no terceiro, alguns no quarto. Alguns nem tanto assim. Mas a questão é que, se você parar para analisar o jeito que você estava antes, para o jeito que você está agora, você está com a percepção ampliada. Conforme a quantidade de informação que você conseguiu captar, você ampliou muito a sua percepção. Conforme a quantidade de informação que você conseguiu captar, você ampliou menos a sua percepção. Mas o fato é que a sua percepção foi ampliada. Porque toda vez que você sente no corpo, que você se emociona, que você pensa sobre algo, você expande a consciência. Por isso que tenho certeza que a consciência de vocês está ampliada. Da mesma forma que no momento em que você trata uma pessoa e ele percebe um lugar que estava duro no corpo dele e que melhorou no final da sessão, que estava quente e agora está frio, um lugar que tinha uma restrição de movimento e agora se movimenta mais, você acabou de ampliar a percepção dele. E uma vez que ele amplia um movimento limitado do quadril e tem segurança para caminhar, para se movimentar, ele começa então a não ter medo mais de movimentar, de fazer o que ele queria fazer. E aí ele, não tendo medo, ele mudou um padrão de comportamento. E aquilo então pode se tornar uma cura. Se ele não enxergava o papel dele na casa dele, então o cérebro dele pode estar querendo avisar isso para ele. Olha, se você é pai, como é que um pai deve agir? Se você é o irmão mais velho, como é que o irmão mais velho deve agir? Se você é filho, como é que você age, então, com a sua mãe? Se você é o patrão da empresa, como é que o patrão age dentro de uma empresa? Se você é o funcionário, como é que um bom funcionário age dentro de uma empresa? Então nós vamos começar a nos posicionar. Posicionar fisicamente e nos direcionar emocionalmente e mentalmente. Então nós fizemos o quê? Além de passar 5 protocolos de trabalho específicos, repetitivos, nós colocamos variações nisso. Que variações? O nosso tratamento. Vocês viram os colegas demonstrando emoções, melhorando dores físicas, tomando decisões. Então nós sabemos que é possível ampliar a percepção e a integração entre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Para quê? Para termos mais saúde, para vivermos melhor e para ajudarmos mais as pessoas. Ok? Que é o objetivo de tudo. Ajudar mais as pessoas. É sempre o objetivo de tudo. O que o pai quer com os filhos? Ajudar eles a se desenvolver. O que qualquer empresa que nasce e dá certo, ela tem em mente? Ajudar um número cada vez maior de pessoas. Então agora, vocês têm mais um recurso para ajudar mais as pessoas. O crânio. A grande novidade, quando a gente fala em movimento,
do crânio é que o crânio movimenta. Muitas vezes a gente aprende que o crânio não tem movimento. Isso não é verdade. Hoje nós temos trabalhos científicos que comprovam a mobilidade do crânio. Esses trabalhos eles foram feitos colocando agulhas em cada um dos ossos do crânio e verificando que nas pessoas vivas há um movimento de abertura do crânio e fechamento. É claro que não é um movimento grande, senão a gente veria. O movimento grande que tem na cabeça é o de abertura e fechamento da boca. Mas existe um movimento muito suave que expande e retrai o crânio. Esse movimento é chamado, então, de movimento respiratório primário, ou é chamado também de ritmo crânio-sacral. E foi descoberto por Sutherland, um osteopata norte-americano, um médico norte-americano. É interessante que cada movimento que acontece no crânio, ele tem uma fisiologia. O frontal, o osso frontal, tem um jeito de movimentar. Os ossos parietais têm um jeito de movimentar. Os temporais também. E na realidade, cada um dos ossos cranianos se movimenta. Só que eles se movimentam de maneira independente, mas harmônica entre os outros ossos. Então, quando o crânio expande, todos os ossos agem de maneira a ampliar o volume do crânio. Quando ele retrai, todos os ossos acabam se aproximando. Quando a gente fala em manipular dura mater, nós estamos pegando esses ossos e estamos esticando eles de acordo com esse movimento e criando mínimas tensões. Mas essas mínimas tensões são suficientes para que os líquidos do corpo possam interagir. Para onde não está chegando o líquido de novo, mude a pressão interna e ele comece a chegar. E é o líquido que vai entrando por todos os espaços que vai ampliando, em boa parte, essa mecânica, esse movimento craniano. Por isso que nós devemos compreender a fisiologia do movimento dos ossos cranianos, a fisiologia do movimento da coluna vertebral, a fisiologia muscular, a fisiologia visceral e assim por diante. Muitas vezes nós pensamos que porque tínhamos uma determinada anatomia, é que tínhamos um determinado movimento ou função. O mais provável é que nós precisávamos ter uma determinada função. E por isso a anatomia se moldou para isso. Então, de onde deve vir a nossa análise principal? Não da anatomia, e sim da função. Porque a anatomia se adapta à função. Que função? A função que nós queremos, desejamos ou criamos. Como isso poderia acontecer? Se eu quero comer muito, porque quando eu como muito eu me sinto muito satisfeito, então o meu estômago vai se dilatar e vai abrir espaço entre os órgãos, porque eu quero comer muito. Então ele muda a sua anatomia de uma certa forma, ele se adapta para ampliar esse volume. Com os olhos funciona assim, com a boca funciona assim, para ficar na posição ereta funciona assim. Então, se nós compreendemos o movimento de cada um dos ossos do crânio e fizermos com que nesses espaços, nas suturas cranianas, exista uma ampliação do movimento, nós vamos dar condição de uma nova decisão do movimento para o corpo. Se o corpo sentir que é melhor essa nova percepção do movimento, ele assume aquilo como uma verdade. Então o impulso que nós demos gera uma correção. Se ele assume que aquele impulso não foi bom, ele se bloqueia
então o mecanismo adaptativo não acontece. Como é que nós vamos saber se o impulso foi bom ou não? Quando nós usamos a mesma pressão que o tecido. Quando nós sentimos se aquele lugar do corpo nos atrai, se existe uma capacidade de atração e mínima repulsão. Quando uma criança, num bebê, eu faço uma pressão adequada para a pele de bebê. E no idoso eu faço uma pressão adequada à pele do idoso. E num lugar que está duro eu faço uma pressão firme. Num lugar que está muito mole, uma pressão suave. O corpo vai aceitar o movimento na linguagem dele. E quem tem que se adaptar à linguagem corporal é você. Essa é a senha, essa é a chave para a modificação corporal. Porém, o corpo todo está ligado. Então, se você levar em consideração o sistema neuromeníngico, ao modificar uma tensão aqui, nós estamos gerando tensões vasculares, faciais, neurológicas, biomecânicas à distância. Então, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer então uma brincadeira para tentar explicar isso. Olha só, esse é um corpo. Aqui. Bom, então aqui está o corpo. O braço, o outro braço, uma perna e a outra perna. Conseguiram ver um corpo? Se eu tenho uma tensão aqui, em um osso do crânio, o que acontece com as minhas fáscias? Elas se adaptam em termos de vascularização, impulsos neurais, a esse tensionamento que eu tenho no crânio. E se esse tensionamento acontece no braço? Eu tenho repercussões na cabeça do outro lado do corpo, ó, e até na perna. Olha lá o que aconteceu. E se eu tenho tensões nas pernas, isso pode afetar o meu crânio? Não sei, eu tenho uma tensão facial. Eu tenho uma alteração circulatória. Será que afeta o meu braço? Será que afeta a outra perna? Será que afeta o corpo como um todo? Esse lençol, nessa exemplificação, são como as faces dos tecidos neurais e vasculares. E é justamente porque eu quero um corpo funcional, aqui, ó, que eu libero aqui, ó. Opa, aqui tá beleza. Aqui tá beleza. Aqui eu tirei as restrições. Agora eu tiro os impulsos para cá, para cá, para cá e para cá. Agora eu tiro esses impulsos, esses e esses aqui. Então esse corpo não tem nenhuma restrição mais. RNM1, RNM2, RNM3. Aí eu quero que esse indivíduo faça esporte, que ele trabalhe. Aí eu ponho esse indivíduo assim. E pela ação da gravidade, eu faço manipulações de adaptação para o menor gasto energético desse indivíduo. Se for necessário, eu encaminho para o dentista, para melhorar a posição da cabeça em relação ao tronco, para um oftalmologista, para melhorar a visão dele, de repente para um otorrino, para ele engolir melhor. Se ele tiver uma doença no estômago, e é o estômago que está tensionando ele, uma medicação pode ajudar o estômago dele a funcionar melhor, por que não? Eu vou facilitar para que esse indivíduo gaste um menor nível de energia. Então eu faço o RNM4. Agora, isso não é uma coisa tão simples assim, porque, e aí, de todas essas possibilidades, eu tenho um problema aqui, ó. Como é que eu sei que o problema está aqui? Porque a pessoa não sabe me contar. Olha, eu estou com um problema na porção lateral do meu cólon ascendente. Provavelmente a inervação das minhas lombares alta e torácicas baixas à direita estão comprometidas.
está relacionada com o ângulo de rotação que eu faço na minha atividade esportiva. Alguém vai falar isso para vocês? Não vai falar. O que você vai fazer? Você vai tocar na cabeça dessa pessoa, vai ver como é que ele se adapta. Você vai olhar para esse indivíduo e ver como esse esqueleto, olha aqui, ó, está montado visualmente. Você vai ver como ele trabalha, vai perguntar sobre a família dele. Você vai tocar nos pés dele e vai sentir se tem uma restrição aqui no crânio, tem uma repercussão pelos pés. Se tem uma restrição no braço, tem uma repercussão pelos pés. Se a restrição for do outro lado, você consegue perceber mais lá. E por isso nós vamos tocar nos pés, na cabeça e no corpo, para achar os locais de disfunção. E o que estabelece uma disfunção? Rigidez, alteração de temperatura e alteração no movimento, que muitas vezes vai levar a uma assimetria. Se eu tenho então um padrão de rigidez, alteração no movimento, alteração de calor, né? Assimetria, eu tenho uma disfunção. O que é uma disfunção? É algo que não está funcionando na sua capacidade normal. Então tem como eu fazer um pedaço da estrutura do corpo funcionar melhor. E os protocolos do RNM, os protocolos de reabilitação neuromeningia, eles convergem para que no intervalo pequeno, em 4, 5 sessões, em média de 4 a 6 sessões, considerando a avaliação, nós conseguimos ter uma performance na capacidade funcional do indivíduo. E isso coincide com um padrão de melhora emocional, com um padrão de melhora física, com a diminuição das dores, né? E talvez com mudanças de comportamento. E se acontecer mudanças de comportamento, esse indivíduo atingiu algum nível de cura. Então a cura é a maneira como o indivíduo percebe o seu corpo. Quando ele tem uma cura física, quando ele muda a percepção sobre o seu corpo. Quando ele tem uma cura emocional, quando ele muda a percepção sobre as suas emoções. Quando ele tem uma cura mental, quando ele muda a percepção dos seus pensamentos. Quando ele é um indivíduo que está mais curado, um indivíduo que está melhor. Quando ele integra as mudanças que foram realizadas e percebe que a interação entre o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz é determinante da vida dele. E aí, nós de uma certa forma, estamos com isso também nas mãos. E esse é o grande fator motivacional de trabalhar com isso. Porque nós estamos pegando uma coisa que pode fazer vários movimentos diferentes e estamos relacionando esses movimentos corporais com as emoções, com a capacidade de pensar do indivíduo e estamos, de uma certa forma, ajudando ele a ficar de pé. Ajudando a ele a ampliar a sua percepção. A ficar de pé, a olhar para frente, a crescer e a evoluir. Então parece, na minha percepção, que é uma coisa boa.
abriu os meus olhos para coisas que antes eu não observava. Me deu mais segurança para me tratar os pacientes, em especial os pacientes de dores crônicas, aqueles que te procuram no consultório e dizem assim, eu já fui em tudo e eu nunca consegui melhorar. Além de a gente tratar o físico de cada paciente que nos procura, a gente trata também o emocional, com técnicas somatosensorial. Lembrando que o RNM nos ensina não só a tratar o paciente, mas ele também nos trata de uma forma assim de nos trazer garantia para o que a gente faz e também na nossa vida. Eu recomendo o curso porque eu tive uma grande mudança, tanto pessoal quanto profissional. Bom, o curso de RNM, tudo para mim começou a fazer sentido realmente com este curso. A minha consciência ela foi ampliada e com esse curso eu consegui enxergar a necessidade do quanto eu precisava tratar, do quanto eu precisava me conhecer melhor para que eu entenda e consiga tratar melhor o meu paciente. Em relação como eu estava antes do curso do RNM, eu me considero uma pessoa hoje bem melhor, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Em termos de investimento, o que eu investi, eu já repus. E eu quero deixar uma mensagem para todos que desejam fazer o RNM, que façam o mais rápido possível para ver e enxergar o quanto é importante ver o ser humano como um sistema integrado entre o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Meus pacientes relatavam durante todo o procedimento onde eu estava atuando, quanto no próximo atendimento, uma melhora muito grande. E essa melhora era muito mais perceptível do que todas as outras terapias em que eu já atuo, como a própria osteopatia, a acupuntura e inclusive a microfisioterapia que eu iniciei, mas que eu não finalizei. O tratamento nos pacientes. Quando eu entrei com a reabilitação neuromeningia, os pacientes demonstravam também mais segurança em receber esse tipo de tratamento, porque com certeza durante todo o curso eu recebi o tratamento e eu me senti muito mais segura. E isso é uma consequência do próprio curso da reabilitação. O investimento feito nesse curso, sem dúvida alguma, foi muito promissor e está sendo, e acredito que vai ser muito mais. O curso me proporcionou muita melhoria, principalmente na vida profissional e na vida pessoal. Eu pude notar várias mudanças na minha vida, principalmente na profissional. Primeiramente na profissional porque voltei a atender, pude aplicar essas técnicas com os meus pacientes e com ótimos resultados. Pessoalmente eu pude notar várias mudanças na minha vida porque eu me tornei mais atento, mais calmo e muito mais seguro. Eu tive muita dificuldade no início para conseguir entender um pouco as técnicas que são menos físicas, mas que com a prática elas vieram. Eu consegui ter maior domínio e agora eu tenho conseguido aplicar com muito mais facilidade. Com relação ao retorno financeiro, eu creio que pelo motivo de ter voltado agora a atender, eu creio que em torno de uns 3 meses ou um pouquinho mais que isso eu vou conseguir ter o retorno. Meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta, eu sou RPGista também, trabalho com RPG há 12 anos e desde 2008 eu comecei meus estudos em osteopatia. O que eu achei mais interessante desse curso, dentre todos os outros que eu tinha feito, é que esse curso deu um norte, deu uma direção, no sentido da gente ter um caminho a seguir, uma linha de raciocínio, né? Ampliou muito também a percepção dentro do meu consultório, com os meus pacientes,
e também na minha vida pessoal, porque de certa forma quando a gente está no curso a gente também está se tratando, né? O que mais me chama a atenção no curso foi essa integração que nós temos com o paciente, com o nosso meio ambiente, com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente acredita, que vem de família, vem através dos nossos estudos e tudo mais, né? Antes do curso eu me senti um pouco inseguro nos atendimentos. Eu sabia que o que eu estava fazendo era o correto, era o mais indicado, mas parece que me faltava alguma coisa, faltava uma segurança, que o curso foi me dando. A partir do momento que eu fui participando, foi ampliando essa percepção que eu tinha, né? É um investimento muito válido, é um investimento que durante o curso você já vai vendo esse retorno, né? E para quem quer fazer o curso, eu acho que vale muito a pena, porque tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para mim foi muito bom, né? E eu vejo nos meus colegas, nos meus pacientes, nas pessoas que eu apliquei as técnicas, nos meus colegas que aplicaram as técnicas em mim, no convívio com essas pessoas que a gente conhece, vários outros profissionais novos, diferentes. Eu vejo que todo mundo também está mudando, tem uma integração muito legal em relação a isso. Ok. Eu já havia feito o curso de osteopatia estrutural, visceral, e optei por fazer o RNM para complementar, né, essa formação, esse método de trabalho, e na tentativa de preencher algumas lacunas. Mas o curso de RNM, ele me surpreendeu e preencheu outras lacunas, né? Tanto nos campos pessoais e principalmente emocionais, tá? Para mim foi muito significante. Vou pôr em prática, né, esse novo método, essa filosofia de pensamento, trabalhar mais o corpo mental, né, os pensamentos, as atitudes, a fim de viver melhor, trabalhar melhor e tentar passar isso para os meus pacientes. O curso de RNM, curso muito bom, mudou a minha percepção como terapeuta, melhorando minha capacidade de avaliar o paciente como um todo e fazer uma resolução do problema dele melhor, né? Enfim, deu uma mudança para melhor, né? Podendo pontuar de 10 a 1000. Hoje eu estou a 1000 com o curso, né? Financeiramente ele é altamente viável, né? O retorno está muito bom. Praticamente hoje eu estou sem horários para atender, devido à demanda e às indicações de pacientes e inclusive médicos que são pacientes meus também, que dão os próprios depoimentos de algumas técnicas do RNM, dos protocolos, como se fosse um anjo, ou mago, alguma coisa assim, né? Então o curso é muito bom e o método é totalmente eficaz e resolutivo. O curso RNM foi de grande valia para mim. Me mudei profissionalmente para melhor. Hoje eu tenho grande segurança para atender os meus pacientes, tenho uma bagagem de conhecimento muito melhor de antes de ter feito o curso. Indico para outros fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde. Um curso que mexeu comigo e que me deixou muito feliz. Minha filosofia de vida mudou e por isso me indico para todos. Ao final do curso de RNM, eu observei muitas mudanças positivas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente na minha vida. Ampliou bastante a minha consciência. Na minha vida profissional, desde que eu me formei na graduação em fisioterapia, já fiz outros cursos de osteopatia completa, microfisioterapia,
Mas o curso de RNM, para mim, teve uma aplicação prática muito grande, resultados muito mais rápidos do que comparado com os outros cursos. Então, na minha prática profissional, os resultados de reabilitação nos pacientes, para mim, tiveram muito mais sucessos. E por isso eu recomendo. Bom, o que eu acho do curso foi que, além do lado profissional, ele mexeu muito com o meu lado pessoal. Foi onde eu consegui descobrir um lado meu que estava adormecido e que agora veio para ficar, é isso que eu sinto. Então, para a gente poder tratar de um paciente, a gente tem que estar bem, tem que ser tratado. E acho que com o RNM eu consegui ser tratado de uma forma que eu acho que melhorou em todos os aspectos, não somente as dores físicas, mas principalmente do quesito emocional. Bom, eu busquei vir fazer o curso do RNM em função do professor Dean, né, do Dr. Dean, em detrimento aos resultados que ele obtém com os pacientes. E no decorrer do curso, eu vim com a perspectiva de estar acrescentando algo diante das terapias manuais às quais eu já vinha me dedicando. Só que o curso me surpreendeu além do que eu imaginava. De acordo com o passar dos módulos, né, do RNM 1 ao 5, eu pude observar que o RNM em si integraliza todos os cursos que eu já havia feito, só que de uma maneira sutil e simples. E eu acho que tudo que é grande é simples. Então, eu só tenho a agradecer ao curso em si e ao Dr. Dean pela contribuição e pelo crescimento que foi participar deste curso. O RNM, sem dúvida, o melhor curso que eu já fiz em termos de conteúdo, didática, prática, os objetivos e os resultados. Os resultados são fantásticos na prática clínica e na vida pessoal também, uma mudança, sem dúvida, assustadora. Eu sou uma nova pessoa depois do RNM, recomendo para todas as pessoas que queiram ter um caminho novo, estar mais próximo do amor, estar mais próximo do evoluir. Sem dúvida, o melhor curso, fantástico. O curso de reabilitação neuromeninge tem sido muito importante na minha vida pessoal e profissional. Acredito que eu não deva parar por aí. Sinto que houve e está havendo um movimento muito grande dentro de mim, nas minhas emoções, no meu dia a dia, na minha profissão, e eu só tenho que agradecer. Vale muito investimento de tempo, investimento financeiro, e eu só tenho que agradecer a toda essa turma, ao Dean, que é um grande parceiro de trabalho, um grande professor, um grande incentivador. Muito obrigada por tudo.